Este é o podcast dos efeitos adversos para a saúde. Depois que você ouvir o que está escrito nas bulas sobre os efeitos adversos que detonam a imunidade de seus pacientes, vai entender por que esse tipo de tratamento lhe afasta de receber recomendações ou ter mais pacientes em seu consultório. Eu sou o imunologista, professor Dr. Luiz Augusto. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje. Dois erros. O problema é que esses erros reduzem a imunidade do paciente e pioram os sintomas. Vejam só, com o objetivo de se libertar dos problemas com a gripe, com o objetivo de ficar livre dos sintomas da gripe, você acaba reduzindo a imunidade e gerando complicações sérias. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é como que você pode saber se está verdadeiramente gripado? Será que não é uma alergia respiratória? Ou apenas um resfriado leve? Identificar os sintomas da gripe logo no início é o que vai fazer a diferença entre uma cura efetiva ou o agravamento da doença. Se você quiser ficar livre da gripe, o primeiro passo é saber se os sintomas que está sentindo é devido a uma infecção com o vírus influenza. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, por que eu preciso ter certeza que eu fui infectado com o vírus influenza, que é o vírus da gripe? Não seria melhor ir logo cortando os sintomas? Isso não é a saída? Aliviar os sintomas? Se você cortar os sintomas com os remédios para gripe, logo nos primeiros sintomas, sem saber se está infectado ou não pelo influenza, isso vai reduzir a imunidade do seu corpo. E as chances são que o vírus espalhe pelo seu corpo. E isso pode ser mortal. Olha a lógica. Então, quais são os sintomas? Tomem nota, Chegou a gripe. Tem um tanto de paciente, tem um tanto de gente reclamando dos mesmos sintomas. Vocês vão ver notícias sobre isso e assim por diante. E aí começa a aparecer em você. Nossa, será que é gripe? Quais são esses sintomas? Então, eles são terríveis, ninguém gosta deles, mas está lá. Coriza é o mais frequente, então o nariz escorrendo. Lacrimejamento, então o olho começa a produzir muita lágrima, certo? Espirra demais. Coceira no corpo, começa a aparecer coceira no corpo, coceira na garganta, dor de garganta, nariz entupido, que é aquela constipação das vias aéreas superiores. Depois pode vir febre, dores pelo corpo, calafrio, mal-estar, aquele mal-estar que você não entende, aquele cansaço extremo, uma fraqueza intensa, uma moleza no corpo, vontade de ficar só dormindo. Isso pode evoluir para uma falta de ar, produção de muito muco no pulmão, gerando catarro, tosses, a necessidade de expectorar. Tudo isso são sintomas gripais. Alguns pacientes vão desenvolver todo esse quadro que eu relatei aqui, não é de uma vez, é aos poucos. Pode ser que tenha paciente que tenha 1, 2, 3 ou 4 sintomas gripais, tem outros que vão ter só um, só o nariz escorrendo, por exemplo, outros só dor de garganta, outros só tosse, isso varia. O que é importante ter em mente é quantos sintomas gripais eu desenvolvi. Então, tenha em mente isso. Quando um paciente apresenta
pelo menos 3 destes quase 10 sintomas gripais que eu falei aqui, isso já demonstra uma evolução do quadro. Isso já mostra para nós que o vírus se espalhou pelo corpo. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, eu não quero sofrer com esses sintomas. Eles são terríveis. Neste caso, o melhor não seria tomar um remédio para cortar a gripe logo no início? Se esses sintomas persistirem, o paciente não estará correndo risco de morrer? Não é melhor cortar o sintoma? Esses sintomas não matam? Esta é a pergunta que vale ouro no caso da gripe. É fundamental sabermos o momento exato de procurar por um atendimento hospitalar ou fazer um tratamento natural sem remédios em casa. Ou você entra nos remédios, ou você faz o tratamento natural. Você sabia que existem 2 erros graves no tratamento da gripe que reduzem a imunidade do paciente e pioram os sintomas? Vejam só. Olha só que interessante. Os 2 erros são o seguinte. Erro número 1. Cortar os sintomas com antialérgicos, antitérmicos e anti-inflamatórios que são vendidos sem necessidade de receita. Tem vários. Tem vários. Basta você entrar numa farmácia próxima à sua casa. Eu quero um antigripal, eu quero um tratamento para gripe, eu estou com sintomas. Rapidamente a vendedora vai te entregar. Sem pedir receita, sem nada. Porque é permitido. Mas isso é um erro. Esse é o primeiro erro. Erro número 2. Fazer um tratamento com remédios que tratam somente os sintomas, mas não eliminam a causa da doença. Neste caso, nós estamos falando da causa da doença provocada pelo vírus. Portanto, se você quiser se curar da gripe, o que tem que ser feito? Eliminar o vírus. E não tratar os sintomas. E o que nós observamos é tratamento de sintomas. Mas, doutor Luiz Augusto, por que a Anvisa libera isso? Por que o Ministério da Saúde libera isso? Por que a medicina é assim? Por que os médicos fazem dessa forma? É porque a eliminação de vírus é um processo natural. O nosso corpo é preparado para isso, desde que a sua imunidade esteja equilibrada para tal. Desde que você tenha um sistema imunológico forte, atuante e preparado. Caso contrário, os sintomas ficam muito intensos. E isso acaba levando o paciente a uma hospitalização. Então, mas qual é a lógica? O que eu devo fazer, doutor Luiz Augusto? Como saber se os sintomas de gripe que eu estou tendo são causados, então, pelo vírus influenza? Eu quero eliminar esse vírus, o que eu faço? E se os sintomas são consequências de uma infecção por uma cepa de uma outra doença? Como, por exemplo, a Ômicron, que está aí circulando entre nós. A resposta para isso é bem simples. Muita atenção. Somente olhando os sintomas, saber se é influenza ou se é Ômicron é impossível. O quadro de sintomas é praticamente o mesmo. Pode ser o médico mais bem treinado do mundo. Não tem como descobrir só com sintomas. A única forma cientificamente comprovada para fazer um tratamento correto é através do exame laboratorial
que vai identificar na amostra do paciente a presença do vírus e qual é o vírus presente. Isso é praticamente obrigatório. Teste de laboratório. O melhor dos mundos seria ter esse teste rápido, barato e de alta precisão para todos. Logo no início dos primeiros sintomas. Ok? Por quê? Neste caso, eu teria como saber qual é o vírus e para alguns vírus já existem medicamentos específicos que eliminam o vírus. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, por que é interessante saber qual é o vírus que está provocando os sintomas? A lógica é bem simples. Os sintomas não é a doença. Trata-se de uma resposta imunológica saudável. A coriza não é a doença, é uma resposta imunológica. A tosse, num primeiro momento, não é a doença, é uma resposta imunológica. O espirro também, a febre também, o calafrio, o mal-estar, a dor, a garganta coçando, a coceira na pele. Tudo isso faz parte da atividade imunológica. Coriza, espirro, febre, dor no corpo, tosse, nos primeiros dias da infecção, é uma defesa da imunidade do paciente. Isso não é a doença. Se o paciente tem uma boa imunidade, se ele tem um sistema imunológico equilibrado, rapidamente os sintomas desaparecem. Sabe por quê? É porque, neste caso, o sistema imunológico conseguiu eliminar todas as células infectadas com o vírus. Simples. Além disso, ele produziu anticorpos contra o vírus que estiver circulando. Então, vamos observar agora, juntos, um vídeo, né? Mostrando isso acontecendo dentro de um corpo de um paciente infectado. Pode ser pelo influenza, que é o vírus da gripe, ou poderia ser um outro vírus também. Tá? E como que a imunidade, um paciente com imunidade alta, com imunidade bem equilibrada, consegue fazer isso rapidamente? Como que funciona, portanto, um sistema imunológico equilibrado, capaz de atuar com precisão, gente? É milimétrico a coisa. É belíssimo e é milimétrico. Vocês vão observar isso agora aqui comigo, tá? É belíssimo e milimétrico como o sistema imunológico atua no corpo para eliminar o vírus. Então, vamos lá. A estratégia está nessas células, as células T citotóxicas. O que são as células T citotóxicas? São as células imunológicas que têm a propriedade de identificar células infectadas por vírus. Ok? Essas células infectadas por vírus são rapidamente eliminadas da circulação por linfócitos T citotóxicos. Vocês estão vendo eles chegando aí, ó? Então, isso aí são linfócitos T citotóxicos observando células infectadas por vírus. E olha o que eles são capazes de fazer. Matar essas células. Literalmente. E por que isso acontece? Por que essas células têm que ser mortas? É porque um vírus, ele só consegue replicar dentro de uma célula viva. Então, é melhor matar a célula. Olha aí, um linfócito T citotóxico, também conhecido como CD8, liberando grânulos tóxicos, matando essa célula. Ah, mas doutor Luiz Augusto, isso parece mais uma doença autoimune. Não, isso não é uma doença autoimune. Isso é uma defesa natural do corpo contra o vírus. O vírus está dentro da célula. E ele deixou marcas na superfície dessa célula, que permite esse linfócito T citotóxico reconhecer essas marcas e liberar os grânulos dentro dela, matando a célula. O que vai acontecer?
imediatamente esse vírus perde a capacidade de infectar novas células. Então, essa é a primeira informação técnica que a gente aprende aqui a respeito da defesa da imunidade contra vírus. Essa é a primeira parte técnica que a gente tem. Então, é simples. Se eu não tiver linfócitos T citotóxicos suficientes, o que vai acontecer? Não será possível eliminar esses vírus. E aí o vírus vai replicar mais rápido do que a imunidade é capaz de eliminar as células infectadas por vírus. Olha a lógica. É necessário esperar que o corpo faça essa defesa. E por que isso acontece? Nem todo linfócito está disponível para o seu corpo. E esses linfócitos têm que ser recrutados num linfonodo. Olha o sistema linfático como que é complexo. Eu estou destacando ele aqui para vocês, olha. Olha o tanto de vaso linfático, que são esses canaizinhos aí em amarelo. É amarelo porque aí circula muita gordura, muitas células, muitos glóbulos brancos e circula também bastante água. E alguns minerais e algumas moléculas, algumas vitaminas lipossolúveis, tá? E aqui eu estou destacando um linfonodo. No linfonodo, eu vou dar um zoom agora no linfonodo, para vocês observarem como que é um linfonodo. Ele é muito complexo. E lá dentro do linfonodo existem milhões de células virgens. Linfócitos T citotóxicos virgens. Então, vamos dar um zoom agora nesse linfonodo e vamos observar lá dentro do linfonodo o que está acontecendo lá, tá? Então, vamos dar um zoom e observar, olha aí, tá aí, olha aí, os linfócitos CD8 positivos, portanto, citotóxicos, são os linfócitos T citotóxicos, CD8 positivos, virgens. Tem milhares, e cada um com uma propriedade diferente. Eu colori aí cada um de uma cor, para que vocês tenham a impressão do seguinte: cada uma dessas cores tem a capacidade de reconhecer um vírus diferente. Ou uma bactéria diferente, ou uma célula cancerígena diferente. Como ativar essas células, então? As melhores? Através de uma célula dendrítica, que é também conhecida como célula apresentadora de antígeno. Vocês estão vendo aí uma célula dendrítica no linfonodo, e agora uma célula dendrítica lá no tecido, infectado por um vírus. Ela vai lá e vai perceber células morrendo, células infectadas por vírus morrendo, células saudáveis também, e vai começar a colecionar, olha ali, ela pegando pedacinhos de antígeno, elas migram até o linfonodo, e lá no linfonodo elas vão tentar encontrar, nesse emaranhado de linfócitos CD8 positivo, aquele que se encaixa com aquele pedacinho do vírus. Vamos dar um zoom e observar isso. Olha que lindo. Aqui vai ter um encaixe, ó, vai ter um match. Então, eu tenho o MHC, que é a molécula de histocompatibilidade principal, que é esse roxinho, com um pedacinho do vírus grudado nele, que vocês estão vendo aqui de verde, ó. Ok? É um fragmento do vírus, um pedacinho de proteína do vírus. Se der match, se der um encaixe perfeito com o linfócito, essa célula vai se ativar imediatamente, mas não pode ser só um pedacinho de vírus, tem que ser vários. Então, tem que ter uma carga viral um pouquinho maior, tem que ter uma boa quantidade de amostragem para que a célula dê conta de fazer isso. E aí, as proteínas da superfície do linfócito vão se encaixar com as proteínas da superfície da célula dendrítica. Olha, vamos encaixando, toque, toque, toque. Aí está acontecendo os encaixes. E agora essas células vão se juntar, ou melhor, essas moléculas vão se juntar uma com as outras. Isso vai ativar o linfócito. Agora ele já não é mais um linfócito virgem. Agora ele é um linfócito ativo. E ele vai começar a se duplicar e formar clones. 1, 2, 3, 4, 5, milhares de linfócitos.
Eles vão agora pelos vasos linfáticos ou pelo sangue até o local onde tem infecção. Por quê? Os vírus continuam espalhando pelo corpo, continuam liberando citocinas, continuam liberando fragmentos de pedaços de membrana plasmática, fragmentos de vírus, e é lá ele enxergando agora uma célula contaminada. Aqui do meu lado, olha, vamos dar um zoom. Observem. Olha ali a célula infectada com um pedacinho do vírus na superfície. Também vai dar um match, olha, vai dar um encaixe perfeito. Olha lá. Tchum, encaixou. Olha as moléculas CD8 ativando, olha elas se aproximando. Isso vai falar assim para o linfócito T CD8. Ok, mate essa célula, porque aqui tem vírus. Olha lá. Aproximou todo mundo, ativou a célula. Ela fica maluca, literalmente, e fala, eu tenho que matar essa célula, porque ela está infectada com vírus. Tem muito pedacinho de vírus na superfície, e isso vai acontecer. E ela vai liberar citocinas citotóxicas para matar aquela célula infectada. Isso é ótimo, porque agora o vírus não se espalha. A nossa missão é dar um tempo para que a nossa imunidade faça esse tipo de resposta. Olha lá, mais célula infectada, vamos matar. Mais uma, vamos matar. Mais uma, vamos matar. E as células imunológicas, elas foram programadas para isso, e elas vão fazer isso o máximo que você permitir. Como assim o máximo que eu permitir, doutor Luiz Augusto? Quando você entra logo de cara nos primeiros sintomas com um antitérmico, um analgésico ou um anti-inflamatório, o que vai acontecer? Esse mecanismo não existe. Essas células são inibidas. Portanto, uma boa imunidade é aquela em que o próprio sistema imunológico consegue resolver a infecção. Essa é a lógica. Isso existe. Eu vejo isso acontecer dezenas, centenas, milhares de vezes no meu consultório com os meus pacientes. Eu vejo isso acontecer centenas, milhares de vezes com os pacientes dos meus alunos. O problema é que se o paciente não tem uma boa imunidade, o corpo não consegue eliminar o vírus. Assim, o vírus se espalha rapidamente. Mas sabe o que é o pior? À medida que o vírus vai se espalhando pelo corpo, ele vai matando mais células. O vírus não consegue replicar fora de uma célula, ele só replica dentro de uma célula. Então, aquela célula pode morrer e pode explodir. Pum! E na hora que ela explode, ela libera substâncias químicas ali no sangue que vai indicar para o corpo, meu Deus, eu estou morrendo. Aí vem febre, aí vem dor. E ativa a atividade imunológica que vai até o local para tentar fazer a limpeza daquele tecido. Isso causa mais inchaço, isso causa mais dor, isso aumenta os sintomas. Então, parece que o paciente está doente. Então, o que ele faz? Ele toma os remédios para o alívio dos sintomas. Ele vai tomar os remédios antigripais. E esses remédios inibem a resposta imunológica. Por quê? Ele faz vasoconstrição, ok? Diminui a dilatação dos vasos. Ele vai atuar diretamente na medula óssea, diminuindo a produção das células imunológicas. E assim que passa o efeito do remédio, né, porque diminui a concentração no sangue, e se o vírus continuar infectando novas células? Ele não foi eliminado ainda. Neste caso, a doença se tornará mais grave. Imagine que esse vírus, por exemplo, tenha contaminado células lá do pulmão, nos alvéolos, e começar a matar células do pulmão. Imagine que ele tenha contaminado cardiomiócitos e começar a matar células do coração. Isso vai comprometer o pulmão e o coração. Isso pode matar o paciente. Portanto, tentar eliminar os sintomas da gripe logo no início pode ser um erro fatal e até mortal.
Mas, professor Dr. Luiz Augusto, e se o paciente não estiver suportando de dores, de febre alta, de falta de ar, o que fazer? Se eu não estiver dando conta, se a gripe estiver muito forte. Neste caso, gente, é fundamental procurar com urgência um pronto-socorro. Se você estiver com falta de ar, corre para o pronto-socorro, não tem conversa. Mas existe pelo menos três ações de ordem prática que vai aumentar a sua imunidade, a imunidade do seu paciente também, no caso de sintomas de gripe, sem depender de remédios. Eu vou passar para vocês esse protocolo. Primeira ação. Começou os primeiros sintomas de gripe? Primeira ação. Elimine o consumo de trigo e derivados. É para eliminar. Segundo, elimine o consumo de leite e derivados. E terceiro, beba pelo menos 2 litros de água. Pelo menos 2 litros de água. Qual que é a lógica disso? Vocês viram agora há pouco, eu mostrei claramente para vocês que os linfócitos TCD8 positivo citotóxico, que tem essa propriedade de eliminar vírus, eles migram pelo corpo através dos vasos linfáticos, que precisam receber uma boa hidratação para funcionar bem. Se o corpo desidratar, vai faltar água nos vasos linfáticos, diminui a circulação desses linfócitos, vai ser mais difícil eliminar os vírus. Leites e derivados causam inflamação intestinal. Quanto mais se inflamar o intestino, mais você vai precisar de células imunológicas lá no intestino. Menos células vão estar disponíveis para eliminar o vírus. Trigo e todos os derivados do trigo causam inflamação intestinal. E aí, mais células imunológicas deverão ser recrutadas para cuidar do intestino. Menos células imunológicas estarão disponíveis para eliminar o vírus. Então, 3 ações simples. Menos trigo, menos leite e todos os seus derivados e mais água. E eu vou passar agora uma quarta orientação técnica, científica, comprovada, que ajuda demais a aumentar a imunidade em casos de síndromes gripais. Que é a que eu uso com os meus pacientes, que é uma suplementação através de um alimento funcional específico para a imunidade. São vários, tá? São vários. Alguns menos e outros mais específicos. Quais são os menos específicos? Vitamina D é menos específica, mas funciona. Vitamina C é menos específica, mas funciona. Selênio, zinco, cobre. Ok? Todos esses elementos que eu acabei de falar são de ação sobre a imunidade de forma indireta, mas funciona bem. Mas tem um que tem uma ação direta, que é conhecido como fator de transferência, e ele está presente na gema do ovo, ele está presente no colostro, que é o leite bovino. Ai, doutor Luiz Augusto, você falou para não tomar leite, mas não é o leite. É essa molécula purificada do leite. Ok? Então, essa é uma estratégia. Se você seguir este protocolo, as chances são que a imunidade do seu paciente consiga eliminar a carga viral. É claro, gente, que vai depender da quantidade de vírus que infectou o paciente. Vai depender. De acordo com a... Eu não sei quantos vírus entraram no corpo. Isso é impossível saber. Nem existe teste para isso, tá claro? Não existe. Para a gente saber quantos vírus infectaram o paciente no momento em que ele se infectou. Ninguém sabe. A gente sabe o nível de sintomas que o paciente está tendo. Quanto mais sintomas, de duas uma, ou a imunidade está toda desequilibrada, muita inflamação no corpo, ou ele teve um excesso de vírus. Mas independente da carga viral, você precisa ter
o sistema imunológico equilibrado para funcionar. E se você seguir esse protocolo que eu acabei de passar, as chances são que a imunidade do seu paciente vai dar conta de eliminar todos os vírus que ele se infectou. Portanto, independente da forma de tratamento, com ou sem remédio, este é um protocolo que eu utilizo com todos os meus pacientes. Inclusive, eu usei recentemente comigo. Sabe por quê? Eu fui infectado pelo vírus influenza nesse final de semana e tive sintomas gripais. Sabe quanto tempo durou? O pico alto dos sintomas em mim? 12 horas só. Começou ali por volta das 9 horas da noite, da manhã, quando foi 9 horas da noite, já estava abrandando. Enquanto que em pacientes que não seguiram esse protocolo, a gripe durou mais de 4 dias e com sintomas graves. Alguns deles tiveram que ser internados em um hospital com incapacidade respiratória. Vejam só. Entenderam a lógica? Então, esse é um protocolo muito importante, tá? Mas, professor Dr. Luiz Augusto, se é diagnosticada a presença do vírus influenza, né? Eu fiz o teste, eu vi que tem um vírus influenza. Existe algum remédio para matar o vírus e eliminar a causa dos sintomas? Sim, gente, existe. Tem um remédio que mata o vírus influenza, específico. Já tem teste clínico, isso já está mais do que validado. Por isso que é muito importante fazer o teste. O erro é tomar os remédios, esses que não precisam de receita, que você consegue comprar na farmácia, na maior facilidade do mundo, que eles eliminam o sintoma, mas não matam o vírus. Eles eliminam o sintoma, mas não matam o vírus. E por que isso é um erro? Por quê? É simples de entender, gente. Os sintomas iniciais da gripe é uma resposta da sua imunidade. Os sintomas iniciais da gripe é o que seu corpo precisa para criar uma resposta contra o vírus. Uma resposta natural contra o vírus. Não se pode eliminar o vírus logo nos primeiros... os sintomas da gripe logo no início. Os remédios para alívio dos sintomas da gripe têm efeitos adversos graves sobre o funcionamento do sistema imunológico. Se você tomar esse remédio ou receitar isso para um paciente, a tentativa de acabar com a gripe vai falhar, pois não mata o vírus, nenhum desses remédios mata o vírus. E o maior problema é que reduz a imunidade do paciente, abrindo as portas para outros processos inflamatórios. Provocado, por exemplo, por alguma infecção bacteriana que está lá, latente no corpo do paciente, e você não sabe. Mas, professor Dr. Luiz Augusto, existe uma prova científica disso? É claro que sim. E está escrito nas bulas dos remédios. Está na bula. Está na bula. Os remédios que são usados para controlar e para aliviar os sintomas da gripe. Nós vamos observar isso. Você sabe qual que é o remédio para a gripe mais consumido no Brasil? Tem um aí super famoso. Eu não vou citar o nome, tá? Mas eu vou te mostrar aqui no vídeo. Né? Vocês vão ver aqui, porque a gente vai entrar na bula e a gente vai ver. Só para vocês terem uma ideia, esse remédio ele tem uma liderança no mercado brasileiro, ele representa aproximadamente 45,4% das vendas. É um segmento muito brutal. Os dados do IMS Health mostram mais ou menos 180 milhões de dólares, gente, por ano.
Isso aí é mais de R$500 bilhão por ano, só no Brasil, de medicamentos, de remédios antigripais. Sabe o que isso quer dizer? São milhões de pessoas que tomam remédio para tentar curar a gripe, que na verdade só faz agravar os sintomas. E por que isso acontece? Porque todos esses remédios são isentos de receita. Está liberado de receita pela própria Anvisa. Infelizmente, essa é a verdade que não te contam. Por isso eu estou lhe alertando quanto a isso. Usar esses remédios ou receitar para o seu paciente vai inibir a imunidade e prejudicá-lo. E se isso acontecer, eu lhe pergunto, seu paciente vai recomendar o seu tratamento para outra pessoa? Eu acho difícil isso acontecer. Acho muito difícil. Então, eu quero lhe convidar para ler junto comigo os efeitos adversos para o sistema imunológico provocado por esses remédios que prometem tratar a gripe, mas que, na verdade, só traz alívio para os sintomas. E tem efeito adverso direto na imunidade. Está escrito na bula oficial do fabricante e está publicado no site da Anvisa, no Ministério da Saúde. Você mesmo pode fazer essa pesquisa no sistema da Anvisa, através do site consultas.anvisa.gov.br/bulário. Nós vamos fazer essa pesquisa juntos, para eu te mostrar. Tá? E a gente vai ler a bula juntos. Então, vamos observar. Vamos lá. Quando a gente entra nesse sistema da Anvisa, nós vamos chegar nesse site, consulta.anvisa.gov.br, bulário, e aqui você vai pesquisar o nome do medicamento que você quiser. No caso, eu não vou citar o nome, mas vou escrever e vocês vão ver aí, ó. Então, é só para quem está vendo o vídeo. Se você só estiver ouvindo o áudio, não tem como. Então, tá aí. Vou pegar aqui esse que é o mais vendido no Brasil, tá? É o mais vendido no Brasil, para gripe. Como que ele chama mesmo? Acho que é isso aqui, ó. Aí, ó. Achei. Tá vendo aí? Esse daqui, ó. Peguei. Aí você clica em pesquisar, consultar. Vai abrir todas as bulas registradas pelo fabricante. E aí você vai consultar a bula do profissional. Tem duas bulas. Tem a bula do paciente e tem a bula do profissional. A bula do paciente é mais simples e a bula do profissional ela é completa, onde vai estar informando todas as informações relevantes a respeito dos efeitos adversos, que é onde me interessa te mostrar. Então, eu já abri a bula aqui, você pode fazer o download quando você quiser, mas eu já fiz isso aqui para nós e a gente vai ver isso juntos. Então, aqui está a bula e eu quero ir direto ao ponto, que são os efeitos adversos. Então, está aqui a composição, tá? Composição química desse medicamento, desse remédio, que tem esse objetivo de aliviar os sintomas da gripe, mas, atenção, ele tem efeitos adversos sobre a imunidade, sobre o sistema imunológico. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é o próprio fabricante. Então, vou dar um zoom para que vocês leem comigo e eu vou simplesmente ler. Então, lá, reações adversas. Foram relatados eventos adversos como dor de cabeça, náusea, vômito, dor abdominal, hipotermia, palpitação e palidez. Ok? Em estudo pós-comercialização do XYZ, os seguintes efeitos adversos foram observados. Então, tem lá trombocitopenia, neutropenia, agranulocitose, anemia hemolítica e meta-hemoglobinemia. Tudo isso daqui, gente, são problemas imunológicos sérios. Você está afetando diretamente a imunidade do paciente.
Isso são efeitos diretos sobre a imunidade do paciente. E aí as coisas começam a pipocar. Problemas na pele, como necrose epidérmica, né? Eu posso ter erupção cutânea, eu posso ter urticária, eu posso ter distúrbios na pele e no tecido subcutâneo. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Ok? Tudo porque você está comprometendo o funcionamento da imunidade. E como que funciona a imunidade? Ela funciona a partir da medula óssea. Se você inibe a atividade da medula óssea, a sua célula-tronco pluripotente que vive lá, capaz de se transformar em linfócitos citotóxicos que vão matar o vírus, ou em hemácia, ou em plaqueta, ou em neutrófilo, estará comprometida. Este é o drama. E não sou eu que estou dizendo. Isso está na bula do remédio. Ok? Sabendo desses problemas, a orientação que lhes passo é a seguinte: aguardem 72 horas após os primeiros sintomas de gripe. Caso os sintomas não evoluam para uma falta de ar, siga o protocolo das 4 ações para aumentar a imunidade que eu expliquei anteriormente, agora há pouco. Siga aqueles 4 passos. Use o remédio para aliviar os sintomas de febre, de dores, somente se necessário, se ficar insuportável. Mas depois dessas 72 horas, as chances são que em menos de 24 horas, a carga viral seja reduzida rapidamente pelo seu sistema imunológico, se você permitir, se você não inibir com esses remédios. Ok? E aí, pronto, a gripe passa. E o corpo blindado fica. Chega de explorar doenças. Não deixe a coisa evoluir. Vai doer um pouco, vai incomodar um pouco, mas logo, rapidamente, isso passa. Se os sintomas persistirem, procurem um pronto-socorro com urgência. Solicite o teste, tá, do vírus, antes de usar qualquer remédio, pois, caso seja uma influenza, existem formas de matar o vírus e impedir que a doença espalhe e se torne incontrolável, que pode até levar o paciente à morte. Tem gente que morre de influenza. Tá bom? Então, essa é a estratégia. Cuide-se bem, a gente está enfrentando uma síndrome gripal muito séria, tem muitos pacientes gripando e a gente precisa realmente cuidar da nossa imunidade antes que a gripe piore. Cortar os sintomas logo no início pode ser um erro fatal. Ok?